Bom, show. Bora aí. Vamos que vamos. Ó, então ontem a gente começou a entender. Na verdade, a gente começou e terminou, né? Nós entendemos o processo do impulso nervoso, né? Que é quando, ao receber um estímulo, o meu neurônio faz com que o estímulo percorra toda a extensão do próprio neurônio, né? Então, eu ter as minhas sensações, eu perceber as coisas que acontecem à minha volta, elas funcionam daquele jeitinho que nós vimos ontem. O estímulo vai ser capaz de gerar uma corrente elétrica no neurônio, e aí esse estímulo vai obrigatoriamente ser captado na região dos dendritos e do corpo celular, mas para esse estímulo ser transmitido, ele vai precisar chegar no terminal do axônio. E aí, para chegar no terminal do axônio, o que o neurônio faz? Ele precisa atrair esse impulso, ele precisa atrair esse estímulo, ele precisa atrair essa corrente elétrica. E aí ele atrai essa carga negativa como? Modificando a sua porção interna, tornando essa porção interna positiva. Aí, uma porção interna positiva atrai a corrente elétrica negativa que foi criada aqui. Aí os elétrons que estão aqui vão tentar chegar nesses prótons, mas no momento que a corrente elétrica passa, eu devolvo a carga positiva. Por isso que nós falamos que o impulso nervoso é unidirecional. Depois que ele passou, o que acontece? O meu interior do neurônio volta a ser negativo. Então, por isso que não tem como o impulso voltar do axônio para o corpo. Por quê? O impulso negativo não vai se sentir atraído pela região que ele acabou de passar, porque ela volta a ser negativa também. Então, por isso que não é bidirecional. Por isso que é só do corpo para o axônio. Show! Então, os meus estímulos, a minha captação de estímulos vai se dar sempre com esses eventos acontecendo, principalmente na porção do axônio do meu neurônio. Tranquilíssimo, show de bola. Aí aqui aquele esqueminha que é a batata, né? No começo a gente tem um interior todo negativo, e aí no estímulo, ó, o meu estímulo foi captado nesse dendrito, vai gerar uma corrente negativa. Para tirar essa corrente negativa daqui e jogar no final do neurônio, a gente faz a troquinha, né? A gente troca o sódio com o potássio, e aí, agora essa minha carga negativa vai se sentir atraída por essa carga positiva, e aí eu vou ter a passagem da corrente pelo meu axônio como um todo. Então, sossegadinho, show de bola. Nós falamos do potencial também, né? Que todo estímulo precisa ter um potencial mínimo, né? Se o meu estímulo não for forte o suficiente, se ele não gerar uma corrente forte o suficiente, ele meio que não ativa o meu neurônio. Tá? E se ele não ativa o meu neurônio, eu não percebo. Uma outra coisa que a gente precisa ficar bastante atento é com a questão de que o impulso nervoso, ele é a definição daquela expressão que muita gente fala que é tipo ou vai ou racha. Por quê? Ou o neurônio vai ser ativado ou ele não vai. Então, se o meu impulso, ele, por exemplo, ó, menos 55 é o limiar. Se o meu impulso for de menos 56, o meu neurônio não vai perceber. Então, eu não vou captar aquele estímulo. Mas se ele for de já menos 54, o meu neurônio vai ser ativado normalmente. Então, do menos 54 para baixo, do menos 54 para baixo, meio que não vai mudar se o número for maior ou menor. Entende? Então, ou não ativa o neurônio de forma nenhuma, ou ativa o neurônio por completo. Se for um estímulo de menos 54, beleza. Vai ser o mesmo efeito de um estímulo de menos 30. Tá? Então, ou esse estímulo tem o suficiente para passar o limiar, ou ele não tem.
Qualquer estímulo que passe o limiar já vai desencadear exatamente esse gráfico, tá? Guarda isso que também é uma informaçãozinha importante. O neurônio é tudo ou nada. Ou o estímulo não vai fazer nada, ou o estímulo vai fazer tudo. Ok. Show de bola. A respeito do impulso, era isso que a gente precisava falar. Vale citar um outro ponto. Eu mencionei com vocês a questão da bainha de mielina aqui no começo, e agora a gente vai meio que entender um pouco como que a bainha de mielina ela otimiza o neurônio. Ontem eu cheguei a comentar com vocês a questão de que a velocidade do impulso nervoso ela beira os 700 km por hora. Isso em neurônios que são mielinizados, que, diga-se de passagem, é a grande maioria dos neurônios que eu tenho no corpo. Show de bola. Muito desses 720 km por hora vem graças à presença dessa bainha. Se você pegar mesmo que esse esquema um pouco porco que eu fiz para vocês, vocês vão ver que eu tenho regiões que tem só axônio, regiões com a bainha. Aí região só axônio, região com a bainha, região só axônio, região com a bainha. De que forma que a bainha vai conseguir aumentar esse impulso nervoso? É o seguinte, essa bainha de mielina, ela é um isolante. Então, na grande realidade, o meu impulso nervoso, ele vai percorrer em saltos. Na hora que o meu impulso nervoso chega aqui no axônio, ao invés de precisar percorrer toda essa parte da bainha de mielina, ele vai chegar aqui e vai saltar a bainha. Aí ele vai chegar nessa região aqui. Depois dessa região, o que vai acontecer? Ele vai saltar a bainha de mielina de novo. Chegou na última bainha de mielina, ele salta a bainha de mielina. Então toma cuidado, porque tanto vocês podem ver o impulso nervoso sendo feito como uma onda, né? Ele vai uma onda de despolarização e tudo mais, ou vocês podem ver o impulso nervoso como saltinhos. Cada saltinho que ele dá é porque ele pulou uma parte da bainha de mielina. E é muito melhor você caminhar se você tiver passos maiores. Né? A pessoa que tem o passo largo, que todo mundo fala, é aquela pessoa que consegue ter uma velocidade maior, que consegue andar um pouco mais rápido. Então, o neurônio, o impulso passa pela bainha de mielina desse jeito. Ele salta a bainha. Saltando a bainha, olha o tanto de espaço que ele não economizou. Aqui no caso, eu desenhei tipo 3 pontos de bainha de mielina. Então, ao invés dele precisar percorrer o axônio inteiro, essa parte ele pulou, essa parte ele pulou e essa parte ele pulou. Porra, a distância vai lá embaixo, né? Se a distância vai lá embaixo numa velocidade muito alta, o tempo compensa. Tá? Então tomem cuidado que isso daqui também pode aparecer para vocês. As pessoas que têm alguma deficiência na bainha de mielina, geralmente ela tem o quê? Estímulos mais devagar. Tá? O estímulo dela chega a não ser tão instantâneo assim. Existe uma doença que me fugiu o nome. Não vou lembrar. Existe uma doença que a pessoa tem uma deficiência na produção dessa bainha. E aí ela é uma pessoa que às vezes, tipo, você encosta nela, mesmo com uma força ok, ela não percebe. Tipo, você dá um cutucão assim na pessoa, um cutucão considerável, ela não percebe. Às vezes ela tá com a mão numa superfície que é um pouquinho mais quente, ela também não percebe que tá quente. Porque a informação de que alguém está encostando em você ou a informação de que está quente não está conseguindo passar tão rápido assim pelo neurônio dela. Tá? Então a bainha de mielina dá essa otimizada. Ela dá essa força para que o impulso ande um pouquinho mais rápido. Mas tudo bem. Vai passar o meu neurônio, então a corrente elétrica vai sair do dendrito, vai chegar no axônio, e agora? Agora a gente entra naquele ponto que eu falei ontem também. Eu não posso
ser inocente a ponto de imaginar que o dendrito do neurônio que está aqui na pontinha do meu dedo, o axônio desse neurônio vai estar direto no meu cérebro. Por mais que existam neurônios que são longos, por mais que existam neurônios que tenham centímetros de comprimento, não nesse ponto. Então, o estímulo que o meu neurônio captou aqui, ele vai precisar ser transportado para alguns outros neurônios até ele chegar na região do meu encéfalo. Essa transmissão entre um neurônio e outro é a tal da sinapse. Tá? Então, ontem eu falei isso para vocês também. Não confundam. Muita gente, muito aluno, vai pensando que impulso e sinapse são sinônimos. Não são. Eles são consecutivos, mas são processos diferentes. O impulso é o estímulo passando dentro do neurônio. A sinapse é o estímulo passando de um neurônio para o próximo neurônio. Tá? Por isso que eu coloquei aqui também, ó. É a transmissão do impulso nervoso através de neurônios diferentes. Tá? Então, quando o impulsozinho chegar lá no finalzinho do axônio, ele vai ser transmitido agora para o neurônio seguinte. Como que vai acontecer essa transmissão? Essa transmissão vai se dar através de um local que chama fenda sináptica. Fenda sináptica. O que vai ter? Eu vou ter lá dois neurônios, onde o final de um neurônio e o começo do outro, eles estão absurdamente próximos, mas não estão encostados. Muita gente acha que um neurônio ele encosta no outro para fazer a sinapse, mas não encosta. Não pode encostar. Vai ter um espaçozinho mínimo. Esse espaçozinho mínimo é a fenda sináptica que vai permitir essa passagem. Bom, dentro da sinapse ela pode acontecer de duas maneiras. Só vou me importar com uma, mas ela pode acontecer de duas. Pode ser uma sinapse química ou pode ser uma sinapse elétrica. Qual é a diferença entre as duas? Como que esse meu impulso vai passar? Na sinapse química, esse meu impulso vai sair de um neurônio e chegar no outro, graças às substâncias químicas que vão estar na minha fenda. Então eu vou encher essa minha fenda com um determinado composto químico. Esse composto químico vai conseguir fazer aquela corrente elétrica passar para o neurônio seguinte. Ou a sinapse elétrica é uma comunicação direta. Tá? O impulso nervoso chega no final do axônio e aí o neurônio cria como se fosse um tubinho, cria como se fosse uma ponte e esse impulso passa para o neurônio seguinte. Nós não temos sinapse elétrica no nosso corpo. Perdão, nós temos, mas nós temos pouquíssima sinapse elétrica. 90 e todos por cento das nossas transmissões são químicas. Tá? Por isso que eu não vou me importar com a sinapse elétrica. É interessante vocês saberem que tem, principalmente se vocês estiverem num âmbito de, por exemplo, segunda fase. Você tem lá um exercício de segunda fase que geralmente chega a ser dissertativo, e aí você precisa demonstrar de fato o seu conhecimento para o avaliador. Aí, nesse quesito, você ir lá e comentar sobre a sinapse, que ela pode ser de duas maneiras, é interessante. Agora, para uma primeira fase, para um Enem, ele não vai chegar na sinapse elétrica para vocês. Nós temos que manjar muito a sinapse química. Porque com a sinapse química, a gente consegue conversar de diversas coisas. Tá? Essas substâncias químicas que o meu neurônio vai jogar no buraco, vai jogar na fenda, é o que nós chamamos de neurotransmissores. Então, o neurotransmissor, ele é uma substância química que permite a passagem do impulso entre neurônios. Ele vai ser uma substância química que vai fazer com que o impulso nervoso saia de um neurônio e chegue em outro. Tá aí. Isso é um neurotransmissor no meu corpo. Como assim, professor? Desse jeito aqui, ó. Peguei aqui, então, dois neurônios. Esse primeiro, aquele neurônio lá do meu dedo que eu encostei na parede, que eu encostei aqui na mesa.
Ele recebeu o estímulo, pelo impulso nervoso, esse estímulo passou e chegou aqui no final. Agora, ó, ele vai estar ligado no próximo neurônio. E dessa ligação com o próximo neurônio, olha só o que vai acontecer. Olha só como que vai funcionar. A ligação é axônio-dendrito, então eu não tenho axônio com axônio, não tenho dendrito com dendrito. Lembra, unidirecional. Então o axônio daqui vai se encontrar com o dendrito do próximo. Eu vou pegar essa regiãozinha aqui e vou dar um zoom. Dando um zoom nessa regiãozinha, eu vou perceber, ó, aqui é onde o meu impulso está vindo e aqui é para onde o meu impulso está indo. O neurônio que está carregando o impulso nervoso, eu vou chamar ele de neurônio pré. Pré o quê? Pré-sináptico. E o neurônio que vai receber o impulso nervoso, eu vou chamar de pós. Pós o quê? Pós-sináptico. Então, tranquilamente. Aqui, final do axônio. Aqui, início do dendrito. Se vocês perceberem, já tem algumas coisinhas diferentes, né? Nós já vamos falar sobre isso. Beleza. O meu impulso nervoso está vindo aqui. Então, está vindo a milhão, está vindo aqui da minha setinha, está trazendo. Chegou o meu impulso nervoso. No momento que esse impulso nervoso está chegando na região final do axônio, ele vai excitar umas vesículazinhas que tem dentro do neurônio. E essas vesículazinhas são algumas substâncias químicas produzidas pelo próprio neurônio, pela própria célula. Algumas proteínas sintetizadas lá dentro. Síntese proteica, expressão de DNA. Então, proveniente da expressão do DNA neuronal, eu vou ter aqui algumas substâncias armazenadas em vesículas pelo complexo de Golgi, lembra? Então, exatamente. Na hora que o estímulo nervoso está passando, ele vai excitar essas vesículazinhas. E aí, essas vesículazinhas, elas vão começar a andar em direção ao final do axônio. Quando elas chegam aqui no final do axônio, o que acontece? A vesícula se junta à membrana e aí elimina a substância. Lembra lá daquela nossa aulinha de transporte celular? Fagocitose, pinocitose, plasmocitose. A plasmocitose é quando você precisa expelir alguma coisa? É isso, povo. É isso que está acontecendo aqui. O meu neurônio está fazendo o quê? Secreção celular. Produzi a proteína, armazenei a proteína no complexo de Golgi, formei a vesícula e aí eu estou mandando essa vesícula embora. Tranquilo, então pela secreção do neurônio, agora, esses compostos químicos, essas substâncias, elas vão ocupar essa minha fenda sináptica. Na hora que elas começam a ocupar a minha fenda sináptica e o meu impulso nervoso chega no limite, ele vai começar a ser atraído por quem? Pelos compostos químicos. E aí ele vai conseguir, entre aspas, dar um salto desse neurônio para esse. Por quê? Os neurotransmissores, que são esses compostos liberados, eles vão meio que ficar chamando o impulso. Vão ficar falando, viu? Vem, pode vir, pode pular, não dá nada não, você consegue, vem cá. E aí o meu impulso, atraído pelos neurotransmissores, passa do neurônio pré para o neurônio pós-sináptico. Aí o que acontece? Esse meu impulso chegou no neurônio daqui. Ele vai passar por todo o neurônio e na hora que ele chegar no final, agora esse meu neurônio que antes era o pós, agora ele vai ser o pré-sináptico. E vai passar o impulso para um próximo. Como que ele vai passar o impulso para o próximo? Desse mesmo jeito. Tá? Então a sinapse química é dessa forma que funciona. O neurônio secreta os neurotransmissores na fenda, tá? Na fenda sináptica. Esses neurotransmissores conseguem fazer o transporte do impulso. E aí o impulso
passa de um neurônio para o outro. Beleza, professor? Tá bom. Qual que é a grande parada a respeito dos neurotransmissores? Os neurotransmissores, eles são substâncias químicas. Beleza. E eles possuem como se fosse um rebote. A presença dessas substâncias químicas, elas possuem um rebote dentro do nosso corpo. Qual é a função de um neurotransmissor? A função do neurotransmissor é simplesmente fazer essa passagem. Fazer com que essa passagem aconteça. Ponto. De rebote, de quebra, os neurotransmissores, eles têm a característica de me promover uma sensação. Como assim uma sensação? Eu me sinto bem às vezes. E aí, pô, por que você está se sentindo bem? E aí você vira e fala, ah, não sei, hoje eu tô, sei lá, com muita serotonina. Ah, serotonina, o hormônio da felicidade? Sim. Por que a serotonina é o hormônio da felicidade? Porque ela é um neurotransmissor. Alguns neurônios meus produzem serotonina. E aí, eles usam essa serotonina para quê? Para propagar o impulso nervoso na sinapse. De quebra, a serotonina me dá aquela sensação de bem-estar, me dá aquela sensação de prazer. Ah, professor, mas eu não estou bem sempre. Sim, porque nós temos uma série de neurotransmissores. Nós temos vários, inúmeros neurotransmissores. Nós temos, por exemplo, a dopamina. Nós temos a ocitocina. A ocitocina é o hormônio do gosto, né? Você gosta de alguém, você gosta de uma pessoa, você começa a liberar a ocitocina, e aí você sente essa sensação de, porra, que da hora, eu gosto daquela pessoa. Você tem, por exemplo, um neurotransmissor, a adrenalina. As adrenalinas, né? Que a adrenalina, na verdade, é um conjunto de compostos. A adrenalina, quando você fica eufórico, o que aconteceu? É porque o seu neurônio está usando esse neurotransmissor para fazer o impulso nervoso. A noradrenalina, lembra que a gente viu na semana passada? A noradrenalina, ela vai comandar o meu sistema nervoso simpático, né? O sistema nervoso periférico autônomo simpático, nas situações de luta ou fuga. Então, eu entro em situações de luta ou fuga quando o meu neurônio usa a noradrenalina como neurotransmissor. Eu entro em situações de luta ou fuga quando o meu corpo usa esse composto químico para ligar o impulso de um neurônio no outro. A acetilcolina. A acetilcolina é o neurotransmissor do outro sistema, lembra? Do parasimpático, que é o sistema nervoso do relaxamento. Você fica lá suavão, depois que você come, você fica relaxado. Sim. Por quê? Porque naquele momento o seu neurônio está secretando a acetilcolina. Então, o neurotransmissor só serviria para isso? Só. Ele só serve para passar um impulso nervoso. Mas, como um rebote dessa função, a concentração desse neurotransmissor, ele vai dar para mim alguma sensação. Beleza? Beleza? Sussu? Vocês podem ter percebido um negócio. Vocês podem virar para mim e falar o seguinte: professor, tá, agora no neurônio pós, eu estou vendo que tem alguns receptores, né? Exato, no neurônio pós você vê que tem alguns receptores. Esses receptores, eles vão fazer o quê? Eles vão pegar o neurotransmissor. Bom, eles vão pegar o neurotransmissor porque os neurotransmissores, não podem ficar na fenda. Eles não podem ficar na fenda por um motivo muito simples. Se eles ficando na fenda, se eles ficando aqui na fenda, eles permitem a passagem do impulso, seria melhor que tivesse a todo momento. Concordo com você, seria melhor. Só que a questão da sensação acaba sendo um problema. A questão da sensação acaba sendo um problema muito forte.
Porque, eu tô feliz, tô liberando serotonina nesse momento. Tá, só que eu teria que liberar serotonina para sempre. E não é em todas as situações que o meu neurônio produz a serotonina. São em algumas situações específicas. Tem dias que eu não tô feliz. Tem momentos que eu não libero acetilcolina. Então, se eu acostumar o meu corpo sempre com a presença desse neurotransmissor na fenda, eu vou criar uma situação de dependência. Disso a gente consegue tirar um paralelo muito importante com a questão da droga. A questão da droga, cara. Vou usar a maconha como exemplo. O pessoal vai lá e fuma maconha. A maconha ela tem um princípio ativo, que é um composto que chama THC. Então a pessoa vai lá, fuma maconha, o THC chega no pulmão, do pulmão vai para a corrente sanguínea, da corrente sanguínea ela circula o corpo, chega aqui no seu sistema nervoso. E o que o THC vai fazer? O THC ele vai se ligar a alguns receptores do relaxamento. Espera aí, se o THC se liga com alguns receptores que vão me dar aquela ideia de relaxamento, vão me dar aquela dificuldade de raciocínio, vão me dar aquela moleza. Na hora que o meu neurônio liberar esse neurotransmissor, ele não vai ter onde se ligar, não é? É. Se ele não tem onde se ligar, o que acontece? Ele fica na fenda por mais tempo. Se ele fica na fenda por mais tempo, eu fico com uma sensação boa para a pessoa, por um período de tempo maior. Então é assim que a droga age. A droga ela vai fechar o seu neuroreceptor para alguma coisa. Como ela fecha o seu neuroreceptor para alguma substância, essa substância vai ficar na minha fenda sináptica por mais tempo. E aí, se ela fica por mais tempo, eu tenho aquela sensação por mais tempo também. Se eu tenho a sensação por mais tempo, o meu corpo ele se acostuma a querer aquela sensação. E se ele se acostuma a querer aquela sensação e ele associa aquela sensação com o fato de você estar fumando a erva, você vai sentir a necessidade de fumar mais vezes. Por quê? Para se sentir relaxado, para se sentir bem. Esse é o problema dos entorpecentes. Eles todos vão agir aonde? Vão agir aqui. Tá? Não só a maconha, tá ligado? A cocaína. A cocaína, que ontem até um menino que estava no plantão, ele levantou essa dúvida. Pô, por que existe esse negócio de que caminhoneiro usa cocaína pra cacete? Porque a cocaína deixa o caminhoneiro acordado. O princípio é o mesmo, só vai mudar o que? O neurotransmissor. O princípio ativo da cocaína, na hora que ela chega no seu cérebro, ela vai se ligar nos receptores do estado de alerta. Então, a pessoa que faz o uso da cocaína, o que acontece? Fecham-se os seus receptores para substâncias de alerta. As substâncias de alerta ficam na fenda sináptica por mais tempo, essa pessoa fica alerta por mais tempo. E aí gera a questão da dependência, porque no momento que, voltando para a maconha, no momento que o THC é consumido, esse receptor fica aberto normalmente, fica aberto novamente, os neurotransmissores destinados a ele vão voltar a se ligar, e aí eles saem da minha fenda sináptica. Aí a pessoa deixa de sentir a sensação. Na hora que ela deixa de sentir aquela sensação, ela fala, porra, eu quero mais daquilo. Eu quero ter aquela sensação o maior período de tempo possível. E aí ela vai atrás das coisas. Tá? Esse é o problema. A sinapse em si, ela vai acontecer de forma simples. Ó. É só vocês guardarem esses 3 pontos que eu coloquei. Ó. Na hora que o impulso nervoso chega, eu libero o neurotransmissor na fenda. O neurotransmissor se liga no receptor e faz aquela despolarização do neurônio.
Quando despolariza o neurônio, o impulso nervoso se sente atraído pelo neurônio seguinte, vai em direção a ele. Tá? A sinapse se resume a esses 3 pontinhos. Claro, tem muito mais coisa? Tem muito mais coisa. Por exemplo, eu apresento 2 categorias de neurotransmissores no corpo. Eu tenho os neurotransmissores que são estimulatórios e eu tenho os neurotransmissores que são inibitórios. Os nomes são um pouco subjetivos, né? Os neurotransmissores estimulatórios, eles vão estimular cada vez mais impulsos nervosos. Os inibitórios, eles vão estimular cada vez menos impulsos nervosos. Tá? Tudo vai depender do quê? Tudo vai depender da situação que o corpo se encontra. Tá? Imagina um neuroreceptor que controla o meu círculo circadiano. Um receptor que é GABA. A gente chama de neurotransmissor GABA. Esse neurotransmissor GABA é o que me faz, em determinado momento do dia, apagar. Sabe, isso geralmente está associado com o período noturno, mas você consegue se condicionar, né? Tipo, você tem pessoas que trabalham à noite e dormem de dia. Mas, assim, o natural do nosso relógio biológico seria dormir no período da noite. Por quê? À noite acontece uma maior liberação desse GABA no meu sistema nervoso, vai me dando aquela sensação de tipo cansaço, aquela minha sensação de fadiga, aquela minha sensação de sono, até que chega um momento que eu tenho tanto GABA que eu vou lá e pum, apago, deito e durmo. Isso é um neurotransmissor inibitório. Tá? Por quê? No momento que eu estou dormindo, os meus impulsos nervosos eles ficam muito pequenos. Eles vão lá embaixo. Por quê? Por que eles precisam ir lá embaixo? Porque o meu corpo precisa se recuperar um pouco. Meu corpo precisa descansar de um dia inteiro fazendo estímulo, de um dia inteiro fazendo impulso sinapse, impulso sinapse. Uma hora o GABA me apaga. E ele vira e fala, bicho, abaixa um pouquinho essa sinapse por um tempo, só para esse indivíduo ter uma recuperaçãozinha, para ele ganhar de novo um pouco de ATP. Tá? Então não é que o inibitório é ruim. O inibitório ele é necessário em alguns momentos. Beleza? E a gente pode ficar falando de neurotransmissor aqui por muito tempo, tá? Existem vários tipos de neurotransmissores. A gente pode entender, tentar fazer uma associação dos neurotransmissores com alguns fenômenos, com alguns processos metabólicos. Então, eu vou ter a liberação de determinado neurotransmissor quando a minha digestão acontecer de uma maneira boa. Eu vou ter a liberação de determinado neurotransmissor quando a minha circulação estiver de um jeito ok. A gente pode ligar a questão dos neurotransmissores ao fato de eu logo menos ser cortado. Então o link vai continuar o mesmo, tá bom, pessoas? Já falta menos de 1 minuto. Muito bom. Aí eu já volto, tá? Rapidão.